Convido vocês para fazer a primeira oração, aproveitar esse fundo dessa música linda, maravilhosa, e falar com o nosso bom Deus. Vamos iniciar nossa oração então. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo, te agradecemos pelo dia maravilhoso que tu me deste hoje. Entregamos nosso coração dia após dia aos teus pés. Nos liberta, nos transforma, nos faz pessoas melhores do que nós fomos que a gente foi ontem. E que dia após dia a gente aprenda realmente ter um coração que entrega o teu amor, um coração que anseia estar contigo. Nos perdoa, Senhor, nos limpa todo mal, nos ensina a compreender a tua palavra, nos ensina, Senhor, a amar o nosso próximo como nós mesmos. Se a gente diz que ama a Deus, mas não ama o nosso próximo, a gente é mentiroso. Pois se a gente não consegue amar quem a gente vê, como a gente vai amar aquele que não consegue enxergar, que consegue ver? Nós te chamamos, Senhor. Precisamos de você. Que teu Espírito Santo esteja continuamente dentro de nós, nos capacitando para a boa obra, nos capacitando para ser pessoas que representem teu nome aqui na terra. Que nós possamos ser como ovelhas, Senhor. Muitas vezes em meio de lobos, muitas vezes perdidas em meio à escuridão, mas que ao ouvir a tua voz, nós dia após dia retornamos para ti. Ore, fale com Jesus, abra o seu coração para Ele. Fale com Jesus, o poder, o nome dele é poderoso, o nome dele quebra todo jugo, o nome dele quebra toda maldição. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aqueles que esperam o Senhor renovarão suas forças, subirão como asas de águias, caminharão e descansarão, correrão e não se fatigarão. Confia no Senhor, entrega o teu coração e mais Ele fará. Você não precisa ver Ele para crer. A tua fé já basta. A tua fé diz que Ele é real, Ele está aqui. Ele pode fazer o impossível na sua vida. Deus quer que você creia, entregue o seu coração, entregue a sua vida, confie nele. Tudo que você precisa é crer, e o mais Ele fará. Fale com o Senhor, diga para Ele que você precisa dele. Jesus não é uma bengala, Jesus é a parte mais importante das nossas vidas. É tudo aquilo que você precisa fazer dele. Fale, Senhor, obrigado por esse momento, te agradecemos por tudo, Senhor. Que este culto, Senhor caseiro, onde estamos aqui reunidos, seja para te louvar, seja para te adorar. Que o nosso culto não seja um culto antropocêntrico, onde o alvo é o ser humano, onde o alvo é o homem, mas nós estamos aqui para te dar um culto que é o centro, onde que Deus é o centro do nosso culto, da nossa adoração. Eu convido a você, para esse momento, fazer uma reflexão em sua vida. O que você tem feito da sua vida? O que você tem esperado de Deus? O que você tem feito no oculto do seu quarto? Será que você tem conseguido abandonar aquele pecado? Será que você tem se esforçado para abandonar aquele pecado? Como essa canção está dizendo, que nós possamos dia após dia ser crianças, inocentes, dependentes do amor de Cristo, não independentes do seu amor. Não há vida longe de Cristo. Tudo é uma ilusão, tudo são momentos. Mas quando a gente abre nossos olhos espirituais, percebemos que sozinho não vamos conseguir. A gente descobre que existe um amor infinito, um amor além do que a gente pode esperar, imaginar ou acreditar. Todos nós temos pecados, todos nós erramos, todos nós tiramos, todos nós mentimos, muitas vezes enganamos, muitas vezes falamos coisas que não deveria, todos nós. Mas há uma diferença naquele que acha que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Existe aquele que sabe que está errado,
se arrepende, que quer mudar, que não quer fazer as mesmas práticas, que o Senhor afaste nós a fumaça do pecado, e que a gente possa, depois que essa fumaça se dissipar da nossa vida, a gente poder enxergar o perfeito amor, porque o amor lança fora todo medo, o amor lança fora toda a culpa, pois Cristo é o amor, Deus é o amor, e como eu canso de falar que aquele que está em Deus está no amor, e Deus está nele. Obrigado, Jesus, por tudo. Espírito Santo, faz hoje esse culto na vida de cada um que está aqui, porque nunca fez isso na vida de ninguém. Nós queremos viver experiências maravilhosas contigo. Obrigado, Jesus. Que a tua palavra hoje fale ao nosso coração. Amém. Então, convido vocês para abrir aqui em João, quarto evangelho, João 3, que fala a respeito de Nicodemos. Nicodemos era fariseu, ele era uma autoridade entre os judeus, né? Então, Nicodemos não compreendia as coisas que Jesus falava. Parecia algo que ele não conseguia processar, na verdade. Mas ele sabia que aquelas palavras que partiam de Jesus eram palavras que penetravam o coração dele. Eu vou ler com vocês aqui o primeiro versículo, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se não estiver com Deus. Então Nicodemos viu muitas curas de Jesus, muitos milagres, e foi ter com Jesus, foi encontrar com Jesus, pois ele queria saber de onde que vinha esse poder. Então ele iniciou dizendo: Rabi, pois até aquele presente momento, para muitos, até mesmo para muitos apóstolos, Jesus era apenas um mestre, um rabi, como se fosse um grande profeta. Muitos deles, muitos apóstolos, com o tempo foram entender que realmente ele era o Messias, ele era o Filho de Deus. E com Nicodemos não foi diferente. Aqui no versículo 3, Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então a mensagem de hoje é: nova criatura. Muitos de nós temos a mania, vamos assim dizer, em dizer que todos nós somos filhos de Deus, pois todos nós viemos de Adão, né? Então todos acham que são filhos de Deus, mas na verdade quem é os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que ouviram o evangelho da salvação e aceitaram ele. Esses são os filhos de Deus. Então cada um de vocês que estão aqui, que realmente aceitaram Jesus Cristo como Filho de Deus e procuram mudar, procuram ser pessoas diferentes, melhores, vocês são os filhos de Deus. Aqueles que rejeitam o Evangelho, rejeitam Cristo, são apenas criação de Deus, criaturas de Deus. Mas nós somos aqueles que nascemos da água do Espírito. A gente sabe que o pecado está no mundo, o pecado entrou pelo homem e o pecado vai sair pelo outro homem, que é Jesus Cristo. Jesus tirou o pecado do mundo. Quando ele falou na cruz, está consumado, ali rasgou-se o véu e iniciou uma nova aliança. Então a partir de ali nós vemos o Novo Testamento, uma nova aliança, nós vemos a graça, a lei caducou, a lei foi abolida. Então se apenas tu crê, e quando eu falo ter fé, não é apenas acreditar, fé todo mundo tem, o ateu tem fé em algo, mas quando eu digo fé, é ter compromisso com Deus, se dedicar para Deus, ser separado para Deus. Isso é ter fé cristã. Nós não somos religiosos, e nem devemos ser religiosos. A religião, infelizmente, escraviza o ser humano. A gente fica preso naqueles dogmas, a gente fica preso naquele ritual, naquele rito, e a gente não consegue enxergar a graça de Jesus que nos liberta e nos transforma. Assim foi a vida de Nicodemos. Ele era um fariseu, ele participava das reuniões da sinagoga, ele era uma autoridade entre eles. Mas ele começou a perceber que aquele homem havia algo diferente. Aquele homem curava, aquele homem libertava, e ele queria saber mais daquele homem. Então ele teve um encontro com Jesus à noite, e Jesus começou a explicar para ele: Nicodemos, aqui no versículo 5,
Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, necessário é nascer de novo. Quero aqui 2 Timóteo, 2 Coríntios 5,17, diz assim, 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo. Então, Cristo nos reconciliou no ministério da reconciliação com Deus. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Nós vivíamos o tempo da ignorância. Por mais que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus, ele vivia numa ignorância, como nós muitas vezes vivemos. Então, muitos de nós, Deus não releva o tempo da ignorância. O tempo em que você achava que acreditar em Deus é só dizer, abrir a tua boca e dizer assim: não, eu acredito em Deus, eu faço a minha oração, a minha reza. Isso é um tempo da ignorância, porque a gente acha que crer em Jesus, crer em Deus, é apenas fazer a tua reza, esporadicamente, quando tu acha que deve fazer, e dizer que acredita em Deus, isso basta. Mas não, crer em Jesus, ter uma vida com Deus, ser uma nova criatura, e agora inserido no corpo de Cristo, através da unidade que somos nós, é renunciar, é deixar de lado os seus pecados, renunciar, mudar de vida, querer mudar. Todos nós temos pecados, eu peco, todos nós pecamos, a gente faz coisas que às vezes não agradam o Senhor, a gente faz às vezes uma fofoca, a gente fala uma mentira, a gente olha coisas que não deveria, mas como eu falei na oração, há uma diferença daquele que acha que está tudo bem, tanto faz, tá bom, depois eu rezo ali e Deus vai me perdoar. Só que Deus, Ele é onipresente, onividente, onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe tudo e Ele vê tudo. Então não adianta você fazer uma coisa errada achando que depois você vai se arrepender e vai ficar tudo bem. Deus perdoa sim, Ele perdoa, como Ele falou, como Jesus falou para Pedro, perdoa 70 vezes 7, ou seja, sempre que for necessário. Mas não queira fazer pecado, viver uma lambança e achar que você vai ser sempre perdoado e que Deus vai passar a mão por você. Ele vai te perdoar realmente, se você se arrepender de todo o coração. Só que se você fizer algo errado no mundo, você matou, você estuprou, você viveu uma vida toda errada, você vai pagar por isso. Você vai alcançar perdão diante de Deus, mas tu vai pagar na lei dos homens. Se você roubou, você pode se arrepender, Deus vai te perdoar, mas você vai ser preso, você vai pagar a sua pena. Isso é justiça de Deus. Deus não vai passar a mão por cima de você, Ele vai te perdoar. E depois da sua lição, daquilo que você fez de errado, e você pagou, a partir dali você vai viver uma nova criatura em Cristo Jesus. Então Nicodemos, como eu falei, era um religioso. E a partir dali, ele começou a entender o que é nascer da água do Espírito. Então, quais são os mandamentos que Jesus deixou? A ceia do Senhor e o batismo. Muitos de nós fomos batizados na Igreja Católica, muitos de nós. Mas o que quer dizer batismo? Remissão de pecados. Uma criança que nasce, ela tem pecado? Quando é que tu começa a perceber que tem pecado? Quando tu sabe distinguir entre o bem e o mal. Então, por que a gente não batiza a criança? Porque a criança não tem pecado. Tu vai batizar o que se a criança não sabe reconhecer os pecados dela? Né? Mas quando tu tem a consciência do que é o bem e o que é o mal, e tu ouviu o Evangelho de Salvação, você deve sim ser batizado, descer nas águas. E esse descer nas águas, o que é? É um ato simbólico. Não é que tu vai ser salvo. Se batizou, tu vai ser salvo. Não necessariamente. Mas é um mandamento. Cristo nos deixou. Os dois sacramentos, o batismo e cear. Então, quando você desce a água, é um ato simbólico. Você está dizendo assim para toda a comunidade cristã: eu morri para o mundo e nasci para Cristo. Quando você participa da Santa Ceia, aceita o Senhor, você come o pão e bebe do cálice, você está dizendo o quê? Você está fazendo parte do corpo de Cristo. E Ele falou: faça a memória de mim até que eu venha. Então, como você acha que você vai dizer que você é filho de Deus,
que você segue a Deus se você não obedece a Ele? Se você não entende, como Nicodemos, quando Jesus falou, se tu não consegue entender as coisas terrenas, como tu vai entender as coisas espirituais? Se você não consegue compreender que servir a Deus é ter renúncia, é ter mudança de vida, é ser uma nova criatura. As coisas velhas têm que ficar para trás. Então, se você odiava, hoje você não vai odiar mais. Se você bebia, você vai procurar não beber mais. Se você traía, adulterava, você vai pedir perdão para Deus e vai assumir o seu papel como um filho de Deus. Você vai honrar a sua família, honrar a sua esposa, e você vai fazer tudo novo. Você é uma nova criatura. Você é co-herdeiro de Cristo. Você é herdeiro juntamente com Cristo do Reino dos Céus. Então, assim, eu convido a vocês, cada um de vocês, a fazer uma reflexão a respeito disso. Será que não está na hora de a gente nascer de novo? Nicodemos achava que Jesus estava dizendo que ele tinha que entrar no ventre da mãe dele e voltar a nascer. Ele já é um homem velho, como fazer isso, né? Ele já nasceu. Mas Jesus está falando das coisas espirituais. Nascer de quê? Da água do Espírito, uma nova criatura. Então, a partir dali, quando você aceitou o Evangelho, aceitou Jesus Cristo, você foi selado pelo Espírito Santo, você é um salvo. Você não vai dormir hoje salvo e amanhã tu vai olhar, vai olhar uma pessoa ali, vai desejar o mal daquela pessoa, vai desejar um perdido. Né? Deus vai tratar com você, Deus vai quebrantar o seu coração, o Espírito Santo vai te convencer do pecado e tu vai retornar para o caminho santo, buscar santidade. Mas você não vai dormir hoje salvo e amanhã acordar perdido. Hoje perdido e amanhã salvo. Deus não funciona assim. Você já é um salvo. Essa é a mentalidade que você tem que ter. Tá? Muitas pessoas acham que ser salvo é estar numa igreja, em 4 paredes. Isso é ser salvo. Muitas pessoas acham que ser salvo é obedecer cegamente o pastor. Só seja submisso ao pastor se ele estiver submisso às Escrituras. Se o teu pastor não está submisso à Escritura, ele não observa a Escritura, ele não aplica a Escritura, você não precisa estar submisso a ele. Porque a salvação é individual. Devemos sim respeitar nossos pastores, nossos líderes, devemos, mas todas as pessoas em si, não somente eles. Aí você respeita o seu pastor como se fosse um Deus aqui na terra, e você trata mal a sua mãe, trata mal a sua esposa. Você acha que nisso está Cristo? Você acha que nisso está o agir do Espírito Santo? Então, como eu falei já em outros cultos passados aqui, vamos abandonar a religiosidade. Ah, Maria Helena, a senhora é uma religiosa? Não, eu não sou religioso. Eu tenho uma fé cristã. Eu creio em Jesus Cristo e você salvo. Ponto. Mas tem que desvincular nesse rótulo de placa de igreja, instituição. Nós somos a igreja do Senhor. Qual é o maior exemplo? O ladrão da cruz. Ele não ouviu o Evangelho. Simplesmente ele creu naquele homem. Talvez muitas pessoas falavam ali, ele é um homem santo, salve Jesus. E olhando aquele semblante de Jesus Cristo, ele se convenceu que realmente aquele homem era um homem santo, que ele era um homem injusto, que eles mereciam estar ali, mas Jesus não merecia estar ali. E como foi com João ficou com ele até o último instante, e ele morreria com ele se for preciso. E nós devemos morrer com Jesus. Porque morrer com Cristo é lucro, como falou o apóstolo Paulo. Então aqueles que morrem com Cristo estão no lucro. Fica a saudade de cada um, mas a pessoa está com o Pai. Não há melhor lugar para estar senão é com o Pai, nos braços do Pai. Fica em nós a saudade, mas estão em Cristo. Então Nicodemos começou a compreender isso. Eu convido vocês para abrir em Lucas 15, 11. Fala sobre o filho pródigo. Muitos de nós somos filhos pródigos. Né? A gente resolve sair pelo mundo, resolve deixar o pai, achar que podemos viver por nós mesmos, que a gente não precisa do amor do nosso pai, da atenção do nosso pai, e sai para o mundo, pega o que é nosso, gasta, vai para a festa, acha que pode viver com o nosso braço, com a nossa força. E assim foi com o filho pródigo. Ele pediu tudo que era do pai e foi tentar o mundo, foi se divertir, perdeu tudo que tinha. Depois ele chegou ao ponto de querer desejar comer as comidas dos porcos, pois ele não tinha o que comer. E pensou, até os criados do meu pai, os servos do meu pai têm o que comer, e eu estou aqui, prestes a comer a lavagem dos porcos. E é isso que acontece com nós. Quando nós nos afastamos de Deus e achamos que podemos viver sem Ele,
Nós que participamos da lavagem do mundo, que é o que o mundo dá, é o adultério, é a enganação, é a mentira, essa é a lavagem que o mundo nos dá. Parece ser bom, mas não troque a bênção de Deus, não troque a vida de Deus por uma noite de prazer, por uma noite apenas. Não troque a sua família, os seus filhos, por uma noite de prazer. Deus nos deu a nossa família, a família é uma bênção de Deus. Então o diabo não tem família, então ele quer destruir a sua família. Então você tem que ser vigilante. Se você, é que nem uma ilustração que o pastor falou sobre a mulher nua. Todo dia você passa por aquela rua e vê a mulher nua, você vai olhar. Você vai cobiçar aquela mulher. Aí de novo você passa por aquela rua. Mas você está orando em casa. Deus, me livra daquilo ali, não quero ver essa mulher nua, não quero cobiçar ela. Mas tu passa todo dia por aquela rua. Não, é fuga. Você orou, beleza, vai por outra rua agora, não vai mais para aquela rua. Então você tem que fugir do pecado. Você não tem que... Você orou, deve orar para Deus dar força, mas fuja do pecado. Não queira achar que somente orando, sem realmente se afastar do pecado, você vai vencer. Você ora todos os dias, mas o computador está aberto já nas páginas de pornografia. Como você vai vencer isso? Então fuja, desliga o computador, cancela a internet, entendeu? Você tem que fugir do pecado. Então assim foi com Nicodemos. Nicodemos compreendeu que realmente se tratava do Messias, o Filho de Deus, e que era preciso nascer de novo. Então eu convido cada um de vocês a nascer de novo, da água do Espírito. Abandone a mentira, abandone a ira, busque, em Gálatas 5:22, fala sobre o fruto do Espírito, que é o que? Paz. Você tem paz? Você consegue dormir no seu travesseiro tranquilo, sem preocupação? Você tem paz? Paz com seus irmãos? Paz com a sua família? Amor, você ama? Eu não digo amar só os seus, você ama o próximo? Se você vê alguém jogado na rua, você vai ajudar? Você vai manifestar o amor, a misericórdia? Domínio próprio. A tendência diz, vamos lá, Júlia, vamos fazer, todo mundo faz, não dá nada. É moda. Mas tu vai falar assim, ó, o mundo me odeia, porque eu estou com Deus. E Deus amou, o mundo odiou Cristo, então o mundo nos odeia. Então o mundo vai fazer de tudo. Quando você quer pecar, quer se afastar de Deus, Satanás tem um barco prontinho na margem do rio para levar você longe para Deus. Ele está lá, é fácil. Então você precisa lutar contra isso. Então a mensagem de hoje é essa. Seja uma nova criatura. Busque o domínio próprio. Ore para o Espírito Santo, que ele nos convence do pecado. Espírito Santo, eu quero mudar. Me dá domínio próprio. Quando eu pensar em irar, me dá paz, tranquilidade, para entender que eu exijo de alguém, eu critico alguém, eu descarrego a minha raiva em alguém, mas eu sou pecador. Ele erra num ponto, mas eu erro em outro. Então nós precisamos se unir, se ajudar, porque eu sou pecador, ele é pecador. Se eu tenho raiva do fulano que faz determinada coisa, ele pode ter raiva de mim porque eu faço outra. Ninguém merece nada, ninguém merece a salvação, mas Deus nos deu a salvação através de Jesus Cristo. E ninguém aqui pode e tem condições de se achegar a Deus. Nós somos depravados. Mas Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos deu para Jesus. Então se hoje você escolheu seguir Jesus, seguir Deus, você é um eleito, um predestinado. Tu já é um escolhido. Basta você se manter no caminho da fé, do amor e da esperança. E são esses três que vão, no final, existir. A fé, a esperança e o amor. Então assim, ó, fuja daquelas pessoas que acham que servir Cristo é ser um religioso. Fuja daquelas pessoas que acham que se você está numa pobreza, ou se você não tem, você está passando uma dificuldade, não tem nem o que comer, é porque você é um amaldiçoado, você está distante de Deus. Pois tem muitas pessoas que acham que seguir Cristo, estar com Cristo é ter fartura. Mas aonde está escrito isso? Pelo contrário, Paulo falou para Timóteo, que é o filho da fé, sofre comigo as dores do Evangelho. Como eu falei, ele sofreu, Paulo sofreu, ele foi chicoteado, ele foi picado por serpente, ele foi aprisionado. Então servir Cristo não é um oba-oba, você tem que estar preparado, porque cada vez que você se aproxima mais de Deus, você levantar adversidades. Mas se você ultrapassar essa adversidade, vai acontecer que nem aconteceu com Jó. Você vai ser uma pessoa aprovada por Deus. E com certeza Deus vai te abençoar, não por mérito, mas pela tua fidelidade.
Então larga esse negócio de prosperidade, eu quero prosperidade, prosperidade. Ore, fale com o teu Deus, obedeça o Senhor, levante e trabalhe. Se for a vontade de Deus, tu vai enriquecer. Se for da vontade de Deus, você vai ter o melhor. Mas não queira barganhar Deus. Nenhum de nós tem direito de dar o melhor. O nosso melhor na nossa vida, o nosso sacrifício. Eu vou dar o meu melhor para Deus ver que eu dei o melhor, que eu não sou apegado em coisas materiais. Nossa, o que você pode dar para Deus que seja suficiente para Deus? Se você tiver 10 apartamentos e dá para Deus, tu acha que para Deus faz diferença? É o dono do mundo. Entendeu? Mas daí eu não apego. Para mim é muito. Para mim é muito. Então Deus vai ver que eu tenho fé. Nós somos salvos pela fé. Não por obras, não por aquilo que tu vai dar. Então quando você fala que você vai sacrificar algo para Deus e dar, você está dizendo assim, eu não preciso de Jesus Cristo. A graça dele foi insuficiente na cruz, eu não preciso. Eu estou na lei, então eu vou dar um sacrifício, como é a lei, deu. Meus pecados vão ser perdoados, deu. Cada vez que você berra no culto, que você grita no culto, você joga no chão e nada muda, você está dizendo assim, Deus, Jesus, Espírito Santo, eu não creio que você pode escutar eu. Eu não creio que lá no meu quarto tu está lá, Deus. Porque se você crê que Deus está em todos os lugares, você não precisa fazer algazarra. Não precisa fazer bagunça. Fala com o teu Deus, como está Mateus 6,6, no teu secreto. Então vamos agora, eu convido vocês para nós fazer a última oração. E vamos encerrar nossa reunião. Alguém ficou com uma dúvida aí? Não? Vamos orar então para Deus, agradecer esse culto maravilhoso. Dizer obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Senhor, se cada um que está aqui entendesse o valor da mensagem do Evangelho que chegou até nós hoje. Tem pessoas que estão perdidas, tem pessoas que estão com o casamento arrebentado, tem pessoas que perderam os sonhos, o prazer de viver. Tem pessoas que perderam alguém que ama hoje e está desesperado nesse momento, velando alguém que perdeu e não conhece o teu amor para ter esperança. Eles têm apenas o desespero e a solidão. Mas nós temos a fé, nós temos o teu amor, isso nos basta. Nós temos a certeza de redenção. Nós temos a certeza que se hoje não está bem, amanhã tudo pode mudar. Senhor, nos dá um novo coração. Pai, nos dá um novo coração. Um coração disposto a amar. E quando a gente pensar, Senhor, em fazer o mal, a gente se lembra, Senhor, que nós somos teu filho e que temos que honrar o teu nome. Nós precisamos ser pessoas diferentes. A gente não precisa mostrar para os nossos vizinhos que nós somos cristãos ou crente pelo nosso modo de vestir. Se nós usamos saias ou não usamos, ou se nós usamos cabelo até os pés, ou se nós falamos aleluias, aleluias altamente, ou nós falamos todos os cultos labachúrias. Nós precisamos é que as pessoas olhem em nós e digam o que a Maria Helena tem de diferente, que ela fala com um amor tão grande, que eu vejo o Espírito Santo na vida dela. O que a Radassa tem de diferente, que ela fala comigo, eu sinto uma paz. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence, nos transforma e faz as pessoas melhor. O que adianta cair do chão todos os cultos e continuar a mesma pessoa? Que poder é esse? Você diz que tem o poder do Espírito Santo, mas você bate na sua esposa. Você diz que tem Jesus na sua vida, mas você roga praga para os seus vizinhos. Você diz que tem o Espírito Santo, mas você maltrata a criação de Deus. Você diz que tem o Espírito Santo, mas você vive dia após dia pensando em como trair a sua esposa ou trair seu marido. Você diz que tem o Espírito Santo, mas prefere ir no culto de segunda a segunda, ao invés de falhar um culto para orar na casa do irmão e falar do Evangelho para ele da salvação. Você diz que é cristão, mas para você o pastor da igreja, o presbítero da igreja, o evangelista da igreja, vale mais que as escrituras. A palavra deles tem mais valor
que as escrituras que Deus nos deixou e foi inspirado. Então hoje, a partir de hoje, comece a entender que você não é mais a Maria Helena apenas, que nasceu dos seus pais, que teve filhos. Você não é mais a Radassa, que tem pai e mãe, que está esperando um nenenzinho, um bebezinho, que vai vir com muita saúde, se Deus quiser. Você, a partir de hoje, você tem que ter a ideia, o raciocínio que você é filho de Deus. Então você tem que honrar o seu pai. Você não pode envergonhar o nome de Cristo, o nome de Deus. Você tem que ser a luz do mundo. Jesus fez carne e foi a luz do mundo. E nós também precisamos ser a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. Se você sair na rua de terninho, não criticando quem acredita nisso, não há pecado nisso também, mas se você sair de terno em 40 graus na rua, uma Bíblia de 5 quilos, e chegar já dizendo aquilo que não vai transformar aquela pessoa, que não é o evangelho genuíno, 1000 vezes você faltar um dia de culto para falar do amor de Cristo e ganhar uma alma, do que de ser um religioso de segunda a segunda e nada mudar na sua vida e nem trazer algo novo na vida dos seus irmãos. Então, a partir de hoje, você não é um religioso. Esqueça isso, você não é um religioso. A religião matou Jesus. Os judeus mataram Jesus. Não acreditaram que aquele era o Messias enviado. Eles acreditavam que Jesus estava blasfemando. Muitos até percebiam que realmente aquele homem era filho de Deus, mas estavam cegos em seus pecados e seus delitos. Mas nós abrimos hoje os olhos da fé e nós vemos que Jesus é real. Ele faz milagre? Faz. Como antes? Sim. Basta nós crer. E se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, Ele vai te curar. Se não for, Ele vai dizer que nem Timóteo falou para o seu filho da fé, que nem Paulo falou para o seu filho da fé: toma um cálice de vinho para o seu estômago. Mas o mesmo Paulo que falou isso para Timóteo é o mesmo Paulo que curou muitas pessoas, como Pedro, como outros apóstolos. Mas Deus tem o seu propósito e sabe todas as coisas. Então, a partir de hoje, nós não somos mais religiosos, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém.